Bom dia, bom dia, bom dia! O que mais é possível? Como pode melhorar? Estamos aqui mais uma vez no nosso Clube do Livro, Estante Comigo, para dar continuidade à nossa leitura do livro As Leis Dinâmicas da Oração. Então, hoje nós vamos ter uma convidada muito especial para compartilhar com a gente um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua experiência com as leituras, com as orações, com o devocional, de quantas bênçãos, quantas transformações ela vem vivendo na sua vida, na sua jornada de transformação. Até queria compartilhar com vocês um pouquinho do meu devocional hoje. O meu devocional hoje foi de Mateus 10, do versículo 34 ao versículo 39. Ele começa o versículo, né, essa passagem, ele fala assim, ó: não cuideis para que vim para trazer à terra a paz. Não vim trazer a paz, mas a espada. E depois, se vocês puderem, vocês leiam esse versículo inteiro de Mateus 10, onde ele fala várias questões, né, entre pais e filhos, entre filhos e filhas, enfim, várias situações. Mas quando ele menciona que a espada não é a espada da guerra, a espada que fere, a espada que mata, mas a espada, ela simbolicamente representa o nosso conhecimento interior através da nossa revelação divina, a fim de que nos tornemos os homens, nós travemos as nossas batalhas do nosso aperfeiçoamento interior. Então, quando é mencionada aqui a espada, é essa espada de aperfeiçoamento interior. Como que a gente vai acessar essa revelação divina? Quando nós começarmos a eliminar os nossos pensamentos e sentimentos e estarmos mais interiorizados conosco mesmo, acessando o nosso eu superior, acessando a centelha divina que habita em cada um de nós, conhecidos e chamados por algum como Espírito Santo, como mestre, como guia, enfim, não importa o nome que você dê, mas que você reconheça que é a parte do Criador dentro de você. Eu o chamo docemente de Espírito Santo, porque a palavra de Jesus fala que ele foi, mas que ele deixou para nós o Espírito Santo, que habita dentro de cada um de nós. Então, que nós possamos ser aperfeiçoados em Jesus. Na nossa semana, começando a nossa semana, como foi os feriados, descansaram, se divertiram, passearam. Bom dia, Tati, nossa convidada já chegou. Vamos chamar ela aqui para bater esse papo com a gente. Enviando aqui uns directs, chamar o povo para começar a semana com a gente. Bora, povo, começar a semana, expandindo a consciência, se conectando para o que mais é possível. Bora lá. Bom dia, Rafa. Bom dia, Bruno. Bora, o menino dos canguru. Tô amando, viu, Bruno, as fotos do canguru. Quanto canguru, meu Deus do céu. Tô esperando meu koala, viu, Bruno? Oi, amiga. Bom dia. Bom Ai, dia! que maravilhosa, meu Deus. Bom dia, Tu. O pessoal vai chegando para o nosso bate-papo. Amiga, nós estamos nesse projeto lindo chamado Propósito Expande Comigo. Bora expandir comigo? Bora! As leis dinâmicas da oração. Lembra, né, que nós fizemos a leitura desse livro no nosso grupo? Você Sim, lembra? Foi um livro, assim, que foi muita bênção, muitas consciências. E eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho, Tati, como que é a sua rotina, como que ter uma vida de oração, como ter, né? Não sei se você estava ouvindo eu falar que a palavra fala que ele trouxe a espada, né? Então, o que que é a espada? É o nosso aperfeiçoamento e quanta mudança, quanta maturidade, quanta transformação a gente vem tendo na nossa vida nos últimos anos
quando a gente começou a buscar da fonte, comer esse alimento direto do Pai, né? Porque muitas vezes a gente só é aquele que come o alimento que o outro nos entrega. E Sim. como que alimentar da fonte, como buscar esse aperfeiçoamento interior e ativar essa revelação divina que tem em cada um de nós é transformador e é maravilhoso. Você sempre Primeiro a gente, compartilha com os irmãos. primeiro a gente tem que agradecer, né, Andressa? Eu estava ontem falando com Deus, e é engraçado às vezes quando eu falo. Eu estava conversando com Deus, falando com Deus, porque é isso que a gente faz, né? A nossa oração, na verdade, é uma conversa com o Pai. Quando a gente cria intimidade com alguém, é fácil a gente conversar, é fácil a gente ligar, é fácil a gente se expressar com alguém que a gente tem intimidade. E o quanto é bom, o quanto é bom ter esse privilégio de conseguir estar conectado com ele diariamente, né? Falei, quantas pessoas não gostariam, né, de ter forças para buscar a Deus, mas isso é uma prática, né? É a prática, é você treinar, é você fazer isso todo dia. No começo parece que vai ser um pouco forçado, mas depois se torna natural, né? Então, no sábado eu estava fazendo uma oração, eu fiquei responsável por orar por uma pessoa que eu não conheço na minha igreja, chama Tamara. E eu fui orar por ela e aí acabei me empolgando e quando eu vi eu já estava orando alto e a minha filha na sala começou a interceder também. Então quando a gente tem essa prática diária, quando a gente vai e começa a praticar a questão da oração, isso se torna natural. E aí a gente convida o Senhor para estar em todos os momentos, em todas as nossas atividades, a gente apresenta toda a nossa rotina a Ele. Então, eu acho que a oração é uma prática, né? É você começar praticando através de uma conversa e você vai se aperfeiçoando. Quando você vê, já se tornou uma coisa diária. Eu às vezes não percebo, eu já começo, Senhor, obrigada, né? É igual a respiração também. Respiração, né? Que é uma coisa, é uma prática. Quando você vê, você já está respirando fundo, você já está parando para se perceber, né? E o processo de autoconhecimento, ele faz com que você veja a necessidade de ter essa oração diária. Então, no meu dia a dia, eu já acordo, eu já faço meu devocional, já começo a orar ao Pai, já começo a me conectar. Isso, para mim, é uma coisa natural hoje no meu dia. E é realmente o que a gente vem lendo, né? Para as meninas que estão aqui acompanhando a leitura do livro desde o primeiro dia. Ele vem dando várias informações a respeito de várias formas de orar, de como você pode começar, e que a primeira porta é o relaxamento, né? Soltar, abaixar as barreiras para tirar todas as formas e estruturas. Não tem um jeito certo, tem um jeito que você tem que começar. É primeiro dar o primeiro passo. Porque hoje a gente fala com uma naturalidade porque se tornou muito fácil. Mas, como todo relacionamento, como você falou, de criar intimidade. Para criar intimidade, a gente tem que ir conhecendo um pouquinho de cada vez. E quando você vê, você já está fluindo e as coisas vão acontecendo. E é tão interessante como que eu falo que esse livro ele é maravilhoso, que vem de encontro à leitura que agora que eu vou fazer para a gente dar continuidade no nosso bate-papo, com o que você falou. Ele fala assim: a libertação dissolve a possessividade e restaura a paz. Grupos poderosos de possessividade formam um bloqueio na sua consciência, de modo que você não fique aberto para a orientação e iluminação da orientação. A oração de libertação libera você de tentar esquematizar, dominar ou forçar outras bênçãos. A oração de libertação não só libera sua mente e o seu mundo, tornando você um canal para as orações sejam respondidas, mas também liberta todos aqueles que você ama para seguirem as orientações da sua própria natureza divina e para desenvolver o plano das suas vidas segundo a vontade divina. Por cada coisa e cada pessoa que você se preocupa, ao invés de ficar a elas agarradas, tentando forçá-las segundo o seu querer e de sua forma, deixa que elas recebam as suas graças pela declaração. Agora, eu coloco você com todo o amor do meu coração nas mãos do Pai. Isso é para que a grandeza da sua graça agora possa vir para você na hora certa e na forma certa.
Desde então, quando essa pessoa ou situação tentar desviar a sua atenção, mantenha-se livre dela pela afirmação: eu libero você com todo o amor do meu coração nas mãos do Pai. E eu tenho fé que isso ocorre para que haja manifestação das suas elevadas graças. Uma mãe preocupada, que já tinha tentado de tudo, desde acompanhamento psiquiátrico até aconselhamento espiritual, descobriu uma maneira de estabilizar a sua filha delinquente. Ela percebeu que nada fazia efeito, até que resolveu liberar emocionalmente a sua filha. Desde então, quando ela pensava na filha, ela dizia: eu coloco minha filha nas mãos de Deus. Em que melhores mãos ela poderia estar? Não na minha vontade, mas que a vontade de Deus esteja sendo feita na vida dela. Em pouco tempo, a filha começou a amadurecer e mais tarde se casou e se tornou uma primorosa mãe e esposa. Um pai teve um encontro com o filho pela última vez antes que ele voltasse para o Vietnã para mais uma obrigação com a Marinha. Este pai libertou sua mente de temores sobre o destino do filho e se libertou de qualquer sentimento de possessividade sobre ele pela oração. Eu liberto você para o Pai. Muitos meses depois, seu filho retornou salvo da guerra. Ao fazer a oração da libertação pelas pessoas que você ama, lembre-se que nada é abdicado e perdido. Todas as coisas encontram o seu verdadeiro equilíbrio quando esse equilíbrio é libertado. Dê a cada pessoa na sua vida a liberdade para se dirigir para o seu próprio lugar no esquema da vida. Dê liberdade para que elas possam fazer isso na sua própria hora e no seu próprio jeito, independente dos métodos agradarem ou não a você. À medida que permite que as coisas sigam, cada uma delas encontra o seu verdadeiro lugar. À medida que você dá liberdade absoluta nos seus pensamentos sobre as pessoas, os seus atos de libertação implicará que elas façam o que é melhor para elas no seu nível atual de entendimento. Elas devem aprender as lições da vida por elas mesmas. Você não pode crescer ou superar ninguém através do ato de libertar as pessoas para o seu próprio Senhor interior. Você não só liberta para elas as graças, mas também liberta a si mesmo para se tornar um canal aberto, receptivo, cheio de paz, para que as suas orações sejam respondidas. Emerson deveria estar descrevendo a completa necessidade de libertar aqueles que amamos quando escreveu: se você põe uma corrente na nuca de um escravo e outra ponta fica presa em você mesmo. Então, o que ele fala, né? Quando a gente põe uma corrente no pescoço de um escravo, a outra ponta fica presa em nós mesmos. Você falando, né, que estava orando para a moça e a sua filha ali também aprendeu a interceder. Que a gente aprende a entregar, né, a confiar no Senhor, que Ele é o que tem o melhor para todos nós. Tati, conta um pouquinho para nós, assim, como que tem sido os seus últimos anos, né? Quando a gente começou, quando a gente se conheceu, quando a gente se reaproximou, foi quando eu comecei o meu trabalho com a terapia integrativa. Você tinha acabado de se divorciar e tantas coisas estavam acontecendo na sua vida que eu acho que é uma história que vai trazer bastante consciência para nós em relação a isso que o Senhor está falando aqui, né? Coisas que você teve que aprender a entregar, coisas que foram despertadas no seu eu interior de consciência, de maturidade, de transformação. E realmente fechando a questão de que, tipo, não existe certo ou errado. Não é com pesar, mas é que você fez e fazia segundo o seu nível de consciência. E tá tudo bem. E a gente vai sendo aperfeiçoada de glória em glória, né? Dia após dia. E como é bom ter esse carinho e esse cuidado na nossa jornada. Compartilha com o pessoal Então, um na pouquinho. verdade, eu sempre fui evangélica, né? E sempre escutei a palavra, mas eu acho que faltava esse nível de conhecimento, né? Essa coisa de você entender, de você ter um nível de conhecimento mais aberto, né? Em relação às coisas que estão na Bíblia. Então, quando eu comecei o meu processo aí de autoconhecimento, eu acho que a minha mente acabou se expandindo e eu comecei a ter mais clareza sobre as coisas, né? Hoje eu falo que às vezes quando eu estou falando com alguém, eu também me ouço, né? Eu vejo que quando eu falo de mim, né? Eu falo para mim mesmo, né? Então às vezes a gente vai dar um conselho e aquele conselho serve pra gente. Então às vezes eu tô falando e vai vindo as consciências, eu falo, né? Eu tava com a Rúbia caminhando esse final de semana e a gente estava conversando o quanto é bom ter essa amizade, né? Essa amizade de autoconhecimento.
Por quê? Porque às vezes eu estou falando e aí eu começo a ter as consciências, eu falo, nossa, então se eu tivesse tido esse nível de conhecimento lá atrás, né, essa consciência mais apurada sobre as coisas, eu não teria sofrido tanto, né? Então, o processo de autoconhecimento me fez entender que certas coisas que eu passei foram necessárias para que eu chegasse até aqui, né? Então, hoje eu não fico mais remoendo o passado, remoendo as coisas que aconteceram. Hoje eu entendo que foi porque tinha que ser, foi porque foi, né? E eu precisava viver tudo que eu vivi para poder me tornar a pessoa que eu me tornei. A gente vê que as dores que as pessoas passam é para que elas possam se tornar pessoas melhores. Então, lá atrás, eu comecei a ter esse nível de conhecimento e comecei a buscar cada vez mais, né? A gente vai começando a ter sede pelo conhecimento. Então, eu falo que no caso, né, das barras de Axis, é um processo transformador, né? Não dá para não dá para explicar, né, Andressa? Eu falo que é Não. difícil explicar. Eu falo que eu comecei a acreditar mais no processo quando eu levei a minha filha, que é uma pessoa que, uma criança, né? E quando eu vi os processos sendo liberados sobre ela, e ela tendo esse nível de expansão de consciência, aí eu vi que aquilo era real, aquilo era palpável. Eu falei, não, isso é realmente, não sou eu que estou manipulando, não é coisa da minha cabeça, realmente isso acontece, isso faz com que as coisas fluam de uma forma diferente. Então, hoje eu me sinto assim autorresponsável pelas minhas escolhas. Hoje eu não terceirizo mais a culpa. Em relação a tudo, em relação à minha vida, em relação às minhas amizades, em relação aos meus relacionamentos, em relação ao meu trabalho. Hoje eu sou responsável por tudo o que eu faço. Eu parei de terceirizar a culpa, porque isso é uma mania do ser humano, né? Terceirizar, querer jogar, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado, né? Se eu tivesse escolhido isso ao invés disso, né? Não, eu falo, eu sigo o meu saber. Né? Hoje eu não peço mais nem opinião de nada, a gente tem o nosso grupo de amigas, às vezes eu peço uma opinião só para fazer o contrário, só para fazer aquilo que eu quero, né? Então eu parei de terceirizar as minhas escolhas para alguém, parei de terceirizar tudo, porque hoje eu sigo o meu saber. Então, acho que o processo de autoconhecimento é bom por isso, por você se tornar autorresponsável. Acho que a parte melhor do autoconhecimento é isso. Hoje eu sei que eu fiz as minhas escolhas por mim, não terceirizo mais a culpa para ninguém, e foi como tinha que ser. Acho que isso é o lindo, né, do autoconhecimento, né? Você não terceirizar mais a culpa. E é esse lugar mesmo de aceitação, né? De estado de presença, o que a gente tem falado muito. É estar presente e consciente com esse momento. Porque o passado, ele só causa o quê? Depressão. E o futuro, ele causa ansiedade. Ansiedade. E aí, o cérebro, como não sabe o que é real ou imaginário, ele libera como se tudo aquilo fosse verdadeiro. E isso que você está falando também da questão da autorresponsabilidade, né? A gente sempre fica buscando os culpados. Ah, isso foi culpa do meu pai, isso foi culpa da minha mãe. E quanto que às vezes a gente fica preso naquela história da criança, né? Mas numa sensação de uma inconsciente, né, amiga? Não é uma questão consciente, é inconsciente, de uma sede de vingança. Porque quando a gente está na posição da vítima, né? Eu fui negligenciada, eu fui abusada, ou eu fui abandonada, eu fui rejeitada. Até a Luana acabou de entrar aqui, a Luana compartilhou com a gente semana passada um testemunho muito bonito do que aconteceu na vida dela, né? De coisas que nós vamos trazendo para as nossas novas relações, porque existe um peso de uma cobrança de algo do passado. É igual ele fala aqui no livro, né? Que fala que Emerson simboliza de que quando nós colocamos uma corrente no pescoço de um escravo, nós conectamos essa corrente no nosso pescoço também. Então, quando nós temos essa sensação de que algo nos faltou, de que a culpa foi do outro, né? Em qualquer relações ou qualquer situação que não tenha fluído como a gente esperava, porque nós somos assim, nós criamos expectativas e projeções nos outros, e todos nós, tanto a parte que gerou alguma situação, ela agiu segundo aquilo que ela sabia que era o melhor que ela estava fazendo, Sim. até ela ter consciência de que tinha uma possibilidade mais grandiosa. E quando a gente desata essa corrente,
da cobrança, de como tinha que ter sido e que não foi, e que sai dessa expectativa e projeção e tá, e o que mais é possível agora, o que mais tem disponível agora. É fácil você contar para mim, né, de todas as coisas, porque eu te conheço, eu sei todas as histórias que foram restauradas, que foram transformadas, e é maravilhoso isso. Então, para quem está aqui com a gente, eu não sei se a sua dificuldade é com seu pai, se a sua dificuldade é com a sua mãe, ou se a sua dificuldade é com um ex-marido, ou se você tem um problema com o seu filho, que a gente que tem filhos aí entrando na adolescência, a gente sabe o quanto é difícil a gente ter essa questão desse desprendimento emocional. Porque nós, como mães, nós temos esse apego, né? Como a gente está vendo aqui no livro da mãe, que a filha tinha um problema psiquiátrico de tanto sufocamento emocional que essa mãe dava para essa filha, de tanta expectativa, de tanta projeção que essa mãe colocava na mente dessa filha, que essa filha adoeceu a um nível psiquiátrico. E quando a mãe soltou essa corrente, ela desatou esse laço, a filha pôde fluir na vida, pôde ir para a vida. Porque aqui no livro fala, grupos poderosos de possessividade formam um bloqueio na sua consciência. Então, quantas pessoas nós tornamos, permitimos que sejam possessivas sobre nós? Possessivas sobre as nossas atitudes, sobre nossas escolhas, como você falou hoje. Eu até pergunto para as minhas amigas o que elas acham, mas eu já sei o que eu vou fazer. É tipo assim, é só para saber um interessante ponto de vista. Mas hoje eu não tenho mais a necessidade da aprovação ou da desaprovação, nem dela, nem de ninguém. Eu tomei o poder e a responsabilidade sobre mim. E assim, como isso é maravilhoso, você conseguiu se libertar dos pesos do passado, né? Das mágoas, de tudo que foi vivido, para viver algo novo. Que é quando essa palavra que eu falei no começo aqui, que eu fiz o devocional hoje de manhã, é uma palavra forte, né? Para quem não tem conhecimento e vai ler a palavra, não, como você falou, não tem o entendimento das parábolas que eram faladas, né? Porque a Bíblia ela é contada muito sobre histórias, sobre parábolas, sobre entrelinhas, que não é a ferro e fogo como a gente entende. Então, se a gente não tiver essa visão, esse olhar, a gente não vai entender o que a palavra está falando. Então, quando ela fala sobre essa espada, é sobre o conhecimento interior, né? Para que a gente possa trazer aquilo que Cristo faria, né? O que Cristo faria aqui no meu lugar? O que Jesus faria aqui no meu lugar? E aí a gente começa a restaurar as nossas relações a partir desse ponto. Vai lá, amiga, continua você, senão não paro de falar. Bom dia, Rúbia. A Rúbia chegou. Eu vi. Na verdade, assim, ó, sobre as coisas, uma das mudanças, né, foi em relação ao meu relacionamento com o meu pai, de ter o entendimento de que toda a minha mágoa era porque eu tinha um ponto de vista sobre o relacionamento dele com a minha mãe, né? E para eu me libertar, eu precisei, primeiro porque eu tinha aquela coisa, né? Nossa, se eu restaurar, se eu chegar mais próximo do meu pai, eu vou magoar minha mãe, né? Eu ficava com esse ponto de vista, né? E aí um dia eu tive a oportunidade, que é uma coisa até que eu estava comentando com a Rúbia, de estar sozinha com a minha mãe, né? Ela veio um dia para Bauru, a gente acabou saindo. E quando a gente está sozinha com uma pessoa só, a gente começa a ter mais intimidade, a gente consegue falar mais coisas, a gente consegue estar mais aberto, né? E aí eu falei para ela, falei, mãe, olha, o problema que você teve com o meu pai foi você e meu pai. Na verdade, assim, eu não tive problema com o meu pai, né? Então, assim, vocês tiveram um problema no relacionamento de vocês, mas eu não posso comprar isso, porque não foi um problema comigo. Eu preciso quebrar essa barreira, preciso tirar isso de dentro de mim. Na hora ela ficou meio assim, e aí eu comecei a explicar através dos processos de autoconhecimento, de tudo que a gente tem hoje de conhecimento em relação à constelação familiar, tudo aquilo que a gente vem buscando, fui explicando para ela e o quanto aquilo pesava sobre a minha vida de eu ter um relacionamento assim com o meu pai. E aí ela começou a entender. E isso fluiu de uma forma e hoje consegui também falar isso para o meu pai, né? Também de forma aberta, explicar para ele esse processo de autoconhecimento e o quanto aquela mágoa,
aquela ferida impactava na minha vida pessoal. Então eu coloquei, expus para minha mãe e também consegui expor para o meu pai. E coloquei tudo às claras e hoje eu falo que nenhuma palavra me dói, né? Não bate aqui, não dói. Hoje eu me reconheço, eu sei quem eu sou. Não é qualquer palavra que vai me machucar. Eu acho que o bom de tudo, né, Andressa, é que a gente se reconhece ao ponto das pessoas falarem ao seu respeito e você olhar e falar, ai, esse é seu interessante ponto de vista em relação a mim, mas essa não sou eu. A pessoa que você está descrevendo não sou eu. Eu sei quem eu sou. Então, eu acho que eu me amadureci ao ponto das relações, né, que eu rompi lá no passado. Parar e entender por que houve aquele rompimento, se aquela dor realmente foi genuína, né? Se aquela dor realmente é uma dor minha ou se eu comprei o ponto de vista de outra pessoa, né? E estancar aquelas feridas, de certa forma curá-las de uma vez por todas e parar de cutucar e virar a ferida novamente, porque o que a gente vê é que o machucado ele tá ali e a gente não deixa ele se curar, porque todo momento a gente fica lá cutucando a ferida. Então hoje eu percebo que todas as relações que eu rompi no passado, que eu rompi através de mágoa, de dores, hoje eu consigo estabelecer através de conversas, mostrando, olha, eu não tinha conhecimento naquele momento, eu agi daquela forma porque eu né, não tinha conhecimento ao ponto de. Mas hoje, assim, eu cheguei a já parar pessoas no meio da rua, gente, para falar: olha, aconteceu isso entre nós, mas olha, foi naquele momento, eu não tinha um nível de conhecimento. Hoje eu tenho um nível de conhecimento maior. Então, eu espero que fique tudo bem entre a gente. É óbvio que às vezes a gente causa uma dor tamanha, né, em nós e na pessoa, que a pessoa também não vai se aproximar mais, né? Mas pelo menos você mostrou para ela que hoje você é uma outra pessoa, que hoje você tem um nível de conhecimento. Então, eu até brinco, né? Às vezes a pessoa, eu vejo músicas falando sobre, tem inimigos. Eu não tenho inimigos. Se eu tenho algum inimigo, eu não tenho conhecimento desses inimigos, porque para mim as minhas relações estão todas bem resolvidas, né? Desde o meu ex-marido, que eu não tenho problema com ele. Às vezes há atritos entre nós, mas momentâneos. Ali a gente já volta a conversar e aí a gente já esclarece as coisas. Olha, não gostei que você falou assim, olha, eu também não gostei, me desculpa, naquele momento eu estava um pouco, né, com os nervos à flor da pele, mas não era aquilo que eu queria dizer. Então, hoje a gente tem um nível de conhecimento ao ponto de não ferir as pessoas e se ferir, rapidamente recuperar. Porque as feridas, elas não podem ficar durante muito tempo abertas, né? Então, se a gente causa alguma dor ou alguma coisa, que a gente seja rápido no agir naquele momento ali. Passou, esfriou e rapidamente já voltar a conversar e a explicar e deixar tudo às claras, né? Então, hoje eu tenho um nível de conhecimento em relação a isso. É a mesma coisa que eu falo sobre o pecado. Pequei, beleza, rapidamente voltar à nossa essência, porque a nossa essência é a essência de Cristo. Então, a minha natureza é o pecado, né? Mas eu sei o que é pecado, então que eu possa rapidamente voltar à minha essência ali de pedir desculpa, pedir perdão e voltar, né, tudo ao normal, né? Que o nosso normal é tentar agir de forma como Cristo agiria naquele momento. Então, se eu errei, se eu pequei, que eu possa voltar, não era assim que eu queria ter agido, rapidamente recuperar aí. Então, eu acho que esse processo de autoconhecimento faz isso com a gente, né? Essa percepção e essa autoanálise aí de tudo que a gente fala, de tudo que a gente faz, de como a gente age. Então, eu acho que você se aprofundar, você ser autorresponsável é isso. Eu não tenho a necessidade de estar sempre certo, né? É estar ali baixado com todas as barreiras, sem nenhum acerto, sem nenhum erro, que é um dos elementos que a gente precisa ter para um excelente relacionamento. Como eu falei, esse livro, ele é perfeito, ele é enviado do céu. O capítulo que nós vamos ler agora fala: a confissão tem trazido curas. Então, a confissão traz trazido curas.
Então, junto com as palavras de libertação para aquelas pessoas do seu mundo, junto com as declarações de palavras com as quais você está libertando, outra forma saudável de libertar é através do ato de se confessar com um pastor, com um ministro, com um amigo de confiança. A Bíblia falou desse ato como contrição. Um homem casado e infeliz teve uma série de casos com outras mulheres. Após amontoar frustrações, finalmente foi hospitalizado. Nem sua saúde, nem seu estado mental melhoraram até que ele confessasse suas graves misérias ao ministro, que teve o bom senso de o libertar dos seus erros, dizendo para ele: não condene a si mesmo por suas misérias matrimoniais, pelos casos que você teve com outras mulheres ou pelas suas doenças atuais. Você fez o melhor que pôde no seu nível de entendimento. Liberte-se de tudo. Deixe que tudo se vá e deixe Deus mostrar a você a saída para o seu dilema. Eles então oraram algumas orações de libertação para cada uma das pessoas envolvidas na confusão do seu casamento, no passado e no presente, e pediram perdão dos pecados de todos os envolvidos. Com esse ato de orar, um homem infeliz chorou lágrimas de alívio e sua cura começou. Mais tarde, ele e sua esposa se reconciliaram, seu casamento se tornou mais feliz do que era antes, e ele começou um negócio de sucesso que nunca teve. Mas somente depois da confissão, no qual um sábio conselheiro espiritual não condenou seus pecados, mas orou com ele para sua libertação. É um fato estabelecido que as pessoas que vão regularmente ao confessionário da igreja raramente vão parar na poltrona do psiquiatra ou de um hospital mental. Tão potente que é a confissão como uma forma de alívio e libertação dos problemas da vida. Se você não tem nenhum pastor, ministro ou amigo de confiança para ouvir a sua confissão, ou que muitos ministros não têm nem treinamento, nem entendimento espiritual ou emocional para isso, tenha cuidado para escolher um confessor, ou então vá direto a Deus com sua confissão. Converse diretamente com Ele, com o Pai amoroso que cuida do filho. Você deve desejar pôr de joelhos na maneira e da forma de orar. A esposa de um brilhante advogado de uma corporação tornou-se uma alcoólatra, e nenhum tipo de tratamento ou terapia parecia ajudar. Depois de 3 anos de busca por uma solução em incontáveis formas, uma noite essa preocupada mulher percebeu que nenhuma vez, nesses 3 anos, ela orou diretamente a Deus, pedindo por sua ajuda. Dobrando seus joelhos para orar, confessou: ó Deus, o que eu posso fazer? Ajuda-me a vencer esse vício. Tenho tentado, mas nada tem ajudado. Estou entendendo essa carga aos teus pés. Pai, só você pode me salvar. Só você sabe o que é melhor. Subitamente ela sentiu a presença de Deus, a envolvendo com um indestrutível calor e amor. Um sentimento de paz então veio e o desejo de beber parou a partir do momento em que ela se levantou. Ela nunca mais precisou beber novamente. A simples confissão direta a Deus em oração fez por ela rapidamente o que nenhum tipo de tratamento caro ou terapia havia sido feito capaz de fazer por 3 anos de busca. Ela parou que a estatística mostra que muitas pessoas são mais tranquilamente curadas através da oração e métodos espirituais do que através de todos os outros métodos de curas combinadas. Você nem sempre ouve falar sobre essas curas espirituais porque as pessoas sabiamente se mantêm quietas sobre elas, sabendo que é sagrado e deve ficar em segredo. Outro método satisfatório e simples de confessar seus pecados diretamente a Deus é: escreva tudo honestamente sem deixar nada de fora. Então, coloque suas mãos na sua confissão escrita e ore pedindo ajuda e perdão a Deus. E finalmente dê graças pela purificação daqueles erros. E aí você declare: o perdão amoroso de Deus, de Cristo agora me libera dos meus erros do passado e dos resultados dos erros do passado. Eu encaro o futuro prudentemente, livre e sem medo. Uma verdadeira purificação acontecerá e você se libertará das culpas anteriores e condenações que mantinham você preso emocionalmente pelos pecados do passado. Seu último ato deve destruir a confissão e se reorganizar na sua liberdade. Através do famoso livro de Confissões de Santo Agostinho, se revelou o último dos grandes metafísicos do período das patriarcas da Igreja e também o primeiro de todos os psicólogos modernos. Em sua confissão, Santo Agostinho consolou um homem frustrado e neurótico, a quem nenhum psicólogo tinha tido capaz de curar. Ele
Ele provou que a verdadeira paz da alma é encontrada não só na poltrona do psicólogo, como também dobrando o joelho, e que a ajuda vem à medida em que o homem percebe que ele não pode se levantar por suas próprias iniciativas, e então confessa que precisa de Deus. É curioso que este livro, As Confissões de Santo Agostinho, seja um best-seller desde 400 anos antes de Cristo. Bom, Antes de Cristo, buscar eu Deus tenho um já ponto era. de vista em relação a confessar, né, Andressa? Eu sempre achei eu sempre acho que a gente tem que falar sobre as coisas e tirar e sair também do pedestal que às vezes muitas pessoas nos colocam, né? Eu sempre, entre amigas aqui, eu tenho as pessoas que são aí, a Andressa é um porto seguro, aí eu sempre converso com ela, com a Rúbia também. Eu tenho também minha mãe, as irmãs, que eu possa me abrir também. Eu acho que tem que ser, como ele disse, uma pessoa de confiança. Cuidado também para quem você se expõe. Mas eu acho que a gente tem que falar sobre aquilo que é um problema para nós, para que as pessoas possam nos ajudar ou corrigindo, ou de certa forma que você abra a sua mente para de repente é uma coisa tão pequena que de repente é fácil de se consertar, né? Quantas vezes eu falei, nossa, eu tô com um problema financeiro, assim, assim, assado. E às vezes a pessoa fala assim, mas você já olhou, tipo, a sua conta do fundo de garantia para ver se tem dinheiro? Tipo, e eu nem tinha me ligado que tinha dinheiro lá na conta do fundo de garantia. Então as pessoas às vezes podem te ajudar também, porque às vezes você tá tão ali no problema que você não consegue abrir a sua visão, né, para enxergar infinitas possibilidades. Então, eu sempre falo que eu sempre confesso os meus pecados, seja sobre gastos, né, desnecessários, né? Às vezes eu vou lá e falo para a Andressa, amiga, pelo amor de Deus, estou compulsiva aqui. Onde é que está o problema? Porque quando a gente desconta em algo, é uma falta que a gente está tendo. Então, a gente precisa descobrir. Então, no processo de autoconhecimento, a gente descobre isso. Então, eu sempre vou lá, eu sempre falo. E eu acho importante a gente confessar também para que a gente possa parar também de esconder as nossas falhas, né? Mas já teve pecados também, pecados não, mas problemas, né? Que eu também fiquei ali no meu quarto escuro falando para Deus. Eu falava assim: bom, se ninguém pode me ajudar, se ninguém da minha família pode me ajudar, se ninguém dos meus conhecidos pode, se é algo impossível, eu vou confessar a Deus. E posso dizer que Deus mudou a minha situação. Eu tive um problema aí com alguns documentos que a lei mudou, eu ia perder algumas coisas na minha vida, e aí eu entrei dentro de um quarto e falei, Deus, só o Senhor pode mudar essa situação. E o Senhor mudou a minha situação, a lei mudou e me favoreceu. Então, quando ninguém pode te ajudar, só o Senhor pode te ajudar, então aí é você com Deus, você ali no seu quarto, e aí para isso você precisa ter intimidade. Porque para quem você vai pedir ajuda? Para quem você tem intimidade, né? Por que você acha que eu corro para Andressa? Porque é alguém que eu tenho intimidade, né? Então, sempre quando a gente tiver um problema, a gente precisa. E você criando essa intimidade com Deus, você vai poder falar: Senhor, olha eu aqui de novo. Senhor, me ajuda, me dá força, me fortalece. Então, eu aprendi muito isso. Se ninguém pode, se há algum problema que é impossível, é para o Senhor que eu vou chorar. Se é um problema que alguém ali pode me dar uma palavra de correção ou me ajudar, aí eu confesso. Aí eu vou para essa pessoa e falo, olha, eu tô com esse problema, você consegue me ajudar? E aí eu sempre Tem tive ajuda. diferença, né? Entre confissão, fofoca e reclamação. Tem essa diferença que a gente precisa entender. E às vezes a gente vai fazer reclamação na cabeleireira, na manicure, né? Quantas vezes a gente sai falando da nossa vida, dos nossos problemas para todas as pessoas, e aí a gente vai, ao invés de trazer situações aclaradoras para a nossa vida, a gente vai acarretando mais problemas, porque aí você junta o ponto de vista, a energia, os julgamentos das outras pessoas em relação a você. É como a Tati está falando, eu estou com um problema no meu relacionamento íntimo afetivo, eu vou falar com quem tem sucesso e experiência em relacionamento íntimo afetivo, né? A gente sempre tem amigas, né, Tati? Que a Tati, por ter sido divorciada,
algumas amigas que são casadas vão procurar a Tati para querer se divorciar e a Tati fala assim, isso, vai mesmo, porque, né, nossa, minha vida mudou. Ela fala, faz isso não. Aí elas encontram, tipo, totalmente ao contrário, né? Porque acredito que essa é a única solução que existe. Não, existem outras soluções. Todo relacionamento, ele é criado por duas pessoas. Então, o que não está funcionando? Qual é o 50% meu que não está funcionando e qual é o 50% dele? Como você falou que a gente hoje tem tantos conhecimentos da constelação que traz essa clareza para que nós possamos, para as pessoas poderem ter decisões realmente assertivas, não baseadas no emocional. Não que o emocional não é importante, o emocional é importante. Nós somos humanos, estamos vivos e as nossas emoções, elas trazem sensações e ações na nossa vida. Só que ser um ser divino, um ser que acessa o divino, é aquele que, além do sentimento, ele sabe a atitude, o comportamento que ele tem que ter diante das situações. Né, amiga? Quantas vezes a gente quer fazer coisas que na nossa carne, na nossa emoção, a gente não faria. Mas, pelo Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós, a gente tem atitudes diferentes. Assim como você falou, que tem a capacidade de encontrar uma pessoa que você teve um problema na rua, e você tem a capacidade de falar para ela, olha, me perdoa pelo que eu te causei e tal. Eu tenho dificuldade, eu não tenho essa facilidade de falar para a pessoa. Eu oro a Deus e tento fazer os processos de quebrar, mas chegar até a pessoa para ter esse tipo de conversa, eu ainda não tenho essa permissão. Eu simplesmente fico no meu Solta. mundo. Então, eu simplesmente solto. Né? Se encontrar, claro, vou cumprimentar, não vou desfazer, não vou... Mas também não vou fazer a puritana, né? Porque eu não consigo, não é do meu perfil. Já a Tati, já ela é mais assim. E tá tudo bem. E é cada, como ela falou, não tem o certo, não tem errado, é a vida que funciona para você. E quando você se apodera de você, você começa a identificar isso e como é que vai ser as coisas. E eu acho que até essa E questão de que você trouxe de ter uma pessoa para se aconselhar, né? Trazendo um pouco desse ponto de vista aí do divórcio, né? Que eu falo que eu tô no grupo aí de mulheres, né? E todo mundo que olha as minhas redes sociais compra muito ponto de vista das minhas redes sociais, né? Nossa, ela tá feliz, ela tá realizada. Gente, isso não tem nada a ver com o divórcio. Isso tem a ver com o processo de autoconhecimento. Tem nada, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, muitas pessoas, a Andressa, né, falou, e é verdade, gente. Muitas pessoas, às vezes, quando vai se divorciar, acaba vindo até mim, né? Ai, me fala um pouco, né, desse processo de divórcio, que agora. E aí eu começo a aconselhar, mas vamos conversar. Por que você quer se divorciar, né? Me fala um pouco, tal. E aí eu começo a falar, olha, aqui fora não é bem assim, é muito difícil, existe um processo doloroso de se passar por um divórcio. E tem tantas pessoas que às vezes eu encontro pessoas que se divorciaram na rua, que ficam tentando mascarar, né, e esconder a sua dor, né? E eu não minto sobre o processo. Eu falo, o processo ele precisa ser vivido. Existe um processo de luto inicial, que você conviveu com a pessoa durante muito tempo, e depois você vai vendo qual foi a sua culpa, a sua porcentagem de culpa, qual foi a porcentagem de culpa da pessoa, né? A culpa nunca é do outro, porque a gente tende a julgar e colocar e falar sempre que a culpa é do outro. Então, também se colocar no papel de autorresponsabilidade, por que acabou aquela relação, e, e começar a viver e tentar melhorar, né? Porque assim, eu vejo que muitas coisas que foram do meu processo de divórcio, né, que eu culpava, né, estava em mim também. Eu falava, nossa, porque tudo que a gente julga no outro está na gente. E quando a gente atende isso, né? Quando a gente julga no outro, isso faz parte da gente, a gente começa a ver e fala, pera lá, né? Eu também tive culpa aqui, peraí, eu tô julgando nele, mas eu também sou assim. Então, é você parar para pensar. Então, cuidado no se aconselhar, cuidado com quem você tá vendo alguém ali divorciado e que tá feliz, tá saltitante, né? Cuidado, né? As coisas não são assim.
E sim, eu sou feliz, né? Ontem eu tava brincando com as minhas amigas, até fiz uma brincadeira no Insta, né? Dessa questão de ficar sozinha na minha casa. A Andressa me chamou pro churrasco, eu neguei, né? Teve gente que me convidou para jantar. Eu falei, ah, não, não vou, obrigada. Tive vários convites pro final de semana. Mas por quê? Porque eu sou feliz, né? Eu aprendi que o Senhor me preenche, né? Hoje eu sei quem me preenche é o Senhor. Eu até postei no meu Instagram aqui que ontem, depois do almoço, eu fui meditar, fui ficar com a minha presença, com o meu estado de presença. E eu gosto, né? Eu fico feliz em estar comigo mesmo, porque tem gente que o tempo todo precisa fugir da própria presença, né? Então, às vezes você tá vendo as pessoas aí em festas, baladas, às vezes ela só está fugindo dela mesma. Então, cuidado com quem você vai se aconselhar. Eu falo assim que o melhor conselheiro é você mesmo, porque todas as respostas estão dentro de você. E a partir do momento que você mergulhar nesse processo de autoconhecimento, que você se conhecer, você vai ter as respostas que você tanto procura. Então, é melhor, de repente, você investir numa terapia do que investir em falsas amizades. É um conselho que eu deixo aqui, porque às vezes a pessoa você está colocando alguém no pedestal e esse pedestal vai desmoronar e vai desmoronar na sua cabeça, muitas vezes. Eu fico com essa reflexão, né? Como está a sua vida hoje, convivendo com as pessoas que você tem convivido, pedindo os conselhos para as pessoas que você tem pedido, né? Quanto tempo faz que você está rodando a rodinha, né? E que mais que você está disponível? É como a Tati falou, nesse processo muitas coisas mudaram. Mudaram nossos ambientes, mudaram as nossas amizades, mudaram nossos cabelos, mudaram nossa casa, né, amiga? Móveis, reformas, quantas coisas novas chegaram na nossa vida. É como você falou, me ver feliz, plena, saltitante. Você sempre foi plena, feliz, realizada, saltitante, né? Não é até mesmo no casamento, durante e tudo, e nada disso foi diferente. Como você falou, foi um período de reajuste, de readaptação. Assim como uma reforma, né? Numa casa, a gente tem aquele bagunça, não sei o que, e depois fica gostoso de novo. Então a vida é esse processo. E eu queria terminar, como a gente entrou no assunto casamento, e eu acredito que aqui tem outras pessoas que passaram por essa dificuldade, né, de terem tido uma dificuldade no seu relacionamento, os relacionamentos vieram a ter um fim, ou que talvez esteja passando por alguma dificuldade no relacionamento atual. Porque como a gente estava falando, né, Tati, o reflexo dos nossos relacionamentos atuais é uma sombra daquilo que a gente trouxe dos nossos pais. Então, a Tati, por um amor cego à mãe, né, uma lealdade à mãe, ela comprou uma briga com o pai e aí trouxe uma relação semelhante, né, para a vida dela. E aí, enfim, e aí agora Deus vai restaurando, vai transformando e tem sido coisas maravilhosas que têm sido acontecido. Então, eu quero, Tati, que a gente faça uma oração de libertação para atrair um novo casamento. O que mais é possível? Como pode melhorar? E aí ele fala aqui assim, ó. Quando você se libera do esforço de impelir e de impulsionar a autoafirmação e a determinação para ter as coisas da sua própria forma, quando você para de lutar, se esforçar ansiando por suas graças, quando você relaxa, se liberta e deixa levar, deixando todas as coisas para o perfeito trabalho do poder interior, depois de ter feito todas as coisas certas que você deve fazer, quando você eleva seus esforços humanos e aceita o que vier, você percebe que surge a concretização de todos os desejos, os quais você tinha deixado ir. Uma mulher de negócios por muitos anos ficou viúva, tentando todos os truques físicos e mentais para se casar novamente. Mas na sua preocupação em se casar, subconscientemente ela afastava todo homem que cruzava o seu caminho. Finalmente ela começou a falar palavras de libertação, dizendo: Pai, eu me liberto interna e livremente meu desejo de casar. Eu libero e deixo ir. Eu deixo ir e deixo ir a tua perfeita vontade seja feita na minha vida.
Eu adoraria ter um lar feliz, mas eu liberto esse assunto para você. Eu sou sua filha e eu amo você. Você sabe o que é o melhor para mim. Então, faça com que a minha vida, qualquer que seja a tua vontade. Com isso, ela deu um suspiro de alívio e se libertou completamente do assunto. Em algumas semanas, ela foi apresentada por amigos a um belo viúvo com quem felizmente se casou dentro de alguns meses. Depois, quando os amigos atônicos perguntaram o segredo do seu sucesso repentino, ela explicou: é simples. Nada funcionava até que eu praticasse a oração de libertação. Eu deixei que tudo fosse feito completamente e confiei que Deus fizesse a minha vida dar certo. Essa foi a palavra-chave para os resultados. Então, que a gente possa fazer a nossa parte, né? Ter a consciência de que a gente fez todas as nossas partes. E que Ele tem o plano perfeito para nós. Sim. Quantas vezes a gente fica... Eu quero trazer essa reflexão não só para a questão do casamento, mas para todas as áreas da nossa vida. E quantas vezes a gente fica ali batendo o martelo, batendo numa tecla, para que seja do jeito que a gente quer. E Deus está dando tantos sinais para a gente que não é aquilo e a gente fica tentando forçar até que o negócio espana. Então eu solto livremente e sei que o Senhor tem o melhor para mim, para essa Amém. situação. Eu sei que eu vou ter um lar com paz, com felicidade, com alegria, como você já tem, né, Tati? Você já tem tudo isso, já tem paz, já tem alegria, tem comunhão com a sua filha, né? Tantas coisas maravilhosas assim que Deus tem feito na sua vida. E eu fico feliz de poder compartilhar e estar do seu lado, vivendo essa fase. Sou muito grata a Deus por todas as conquistas e que Ele continue super multiplicando e abundante na sua vida. Até porque você é abundante, né, amiga? A gente teve essa conversa aqui em casa essa semana, falando de que como a Tati, ela é essa multiplicadora, que o Senhor, Ele multiplica, abençoa a vida dela de tal forma porque ela sabe transbordar e trazer tudo isso para todos aqueles que estão à sua volta, para os seus amigos, para os seus familiares, para desconhecidos, que nem ela falando que estava orando pela moça da igreja, que ela nem sabe quem é, né? E ela é muito dedicada e afinca com isso. Ela agarra uma batalha e ela não solta mais. Mas eu quero orar realmente, André, eu quero orar pelas pessoas para que elas se sintam completas, né, Andressa? Eu vejo que quantas vezes as pessoas elas estão ali o tempo todo entregando a felicidade na mão do outro. Você não precisa entregar sua felicidade na mão do outro. A sua felicidade está... você tem que ser completa. Essa questão de a metade da laranja, na verdade, você é uma laranja inteira. Você pode procurar aí uma mistura, né? Uma acerola para bater com esse suco de laranja, né? Você é um bolo completo. Você não precisa procurar o recheio do seu bolo. Você já é recheado. Talvez uma cobertura para ele ficar um pouco... uns confetes, né? Uns confeitos aí para enfeitar o seu bolo, mas você é completa. Então, quando eu descobri isso, que eu sou completa, eu parei de entregar minha felicidade na mão do outro. Então, que você possa, né, vibrar, né? Se eu puder orar aqui pelas mulheres, a minha oração é essa, amiga. Que o Senhor, Ele possa, né, ir de encontro com essas mulheres, que ela venha sentir no coração dela o quanto ela é perfeita, o quanto ela é uma princesa do Senhor. Que o Senhor venha mostrar a ela que ela é uma filha amada, que esse amor do Senhor basta na vida dela, que ela venha se sentir completa, preenchida por esse amor, essa graça que é derramada do alto céus nas nossas vidas, que ela venha se sentir abraçada, acariciada, que ela venha parar de vibrar nessa falta, mas que ela venha se sentir grata por tudo aquilo que o Senhor tem entregado dia após dia na mão dela. Senhor, que o Senhor venha mostrar a ela as perfeições dos dias maravilhosos e ensolarados que o Senhor tem colocado diante dela e que ela não tem conseguido enxergar, Pai, porque ela só tem enxergado aquilo que tem faltado, Senhor. Que ela não tem conseguido visualizar aquilo que o Senhor tem entregado, multiplicado na vida dela. Senhor, mostra ela agora, tira toda a escama, Pai, que não tem deixado ela enxergar
o que o Senhor tem entregado, o que o Senhor tem colocado, o quanto o Senhor tem acrescentado na vida dela dia após dia, Senhor. Que o Senhor venha preencher agora o coração de todas aquelas que precisam, ó Pai, entender que o seu amor é um amor puro e verdadeiro pela vida delas, ó Pai. E que o seu amor, ó Pai, pela vida de cada mulher que está aqui, Senhor, ele é único, Senhor. Que ela venha se sentir realmente completa, Senhor. E quando essa live acabar, Senhor, que ela possa repousar e agradecer todos os dias, ó Pai, que o Senhor tem colocado cheios de oportunidades para que ela possa usufruir, ó Pai, da sua graça sobre a vida dela, Pai. Assim eu oro, agradeço por esse tempo, Pai, por essa oportunidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que lindo, que lindo. Que nós paramos, Fé, que a gente essa possa vibrar e intercessora. agradecer. Como pode melhorar o que mais é possível? Que delícia começar a semana assim, Tati. Gratidão Amém. por aceitar o convite, por compartilhar com a gente sua vida, sua história, né? O seu testemunho. Que o Senhor continue te usando em todos os lugares, como um Amém. farol, né? Como a luz dele nessa terra. Um beijo, te amo. Até Beijo, mais tarde. amiga. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.